Foi um prazer muito grande, especialmente porque nós quatro trabalhamos no curso de psicanálise, teoria e clínica há muitos anos, então tem uma troca fecunda, né, de produção e que hoje vocês vão ter oportunidade de escutar. A ordem de apresentação dos trabalhos será a seguinte: quem falará primeiro será Maria de Fátima Vicente, que está sentada no extremo da mesa, que, então, é membro do Departamento de Psicanálise, professora e supervisora do curso de Psicanálise, Teoria e Clínica. Ela clinica no consultório privado desde 1978, é mestre em Psicologia pela Unimarcos e doutoranda em Ciências Sociais pela PUC. É diretora adjunta da Clínica Psicológica do Instituto Sede Sapienza desde 2003. Logo a seguir, escutaremos a Silvia Leonor Alonso, sentada à minha direita, que também é psicanalista, membro do departamento e professora e supervisora do curso Psicanálise, Teoria e Clínica, é coordenadora do Grupo de Trabalho e Pesquisa O Feminino e o Imaginário Cultural Contemporâneo, grupo de pesquisa este também do Departamento de Psicanálise. É co-organizadora e autora das coletâneas Freud, um ciclo de leituras, e Figuras Clínicas do Feminino no Malestar Contemporâneo, um texto de 1997 e outro de 2002, ambos editados pela Escuta. E também é coautora do livro Histeria, publicado em 2004 pela Casa do Psicólogo. Para encerrar as apresentações, vamos escutar a Miriam Uchitel, também professora e supervisora do curso de Teoria e Clínica e membro do departamento, e autora do texto Além dos Limites da Interpretação e do livro Neurose Traumática, ambos editados pela Casa do Psicólogo. O primeiro é de 1997 e Neurose Traumática de 2001. Nós vamos organizar os trabalhos como aconteceu ontem à noite também. Cada uma delas terá uma exposição de 20 minutos. Eu vou pedir às colegas que a gente tente respeitar esse tempo. E, depois das exposições, será aberto o debate ao público em geral. Depois de ontem, que vi todo mundo perseguido com o tempo para ler o texto, eu resolvi me tranquilizar e vou começar falando a conclusão. Porque se eu não conseguir chegar até lá, pelo menos vocês têm uma ideia do que eu pretendia dizer. Então, o meu trabalho é o seguinte, né? Ele busca colocar a pergunta e a afirmação da importância da música como um elemento para a simbolização. Ele afirma, né, que a música é a raiz da fala. Isso quer dizer o seguinte, né, que há um tempo inaugural subjetivo de comunhão por meio da invocação musical que permite que, num segundo tempo lógico, o sujeito humano advenha a palavra, né, ou se constitua por modo desse advento. Traduzindo em português, a comunhão da invocação musical quer simplesmente dizer o seguinte, né? Existe na raiz da possibilidade da fala e do se inscrever na linguagem uma relação de fusão que admite a castração. Uma relação de fusão, onde nela está incluída a presença da castração e, portanto, é possível estar presente a este outro que demanda
sem angústia. Essa é a conclusão. O modo pelo qual eu cheguei aí implicou em muitos descaminhos de vários anos. O texto que eu tentei escrever, que eu escrevi, acho que tinha uma certa lógica, mas como ele foi sendo cortado, como todo mundo teve que fazer, eu espero que ele tenha mantido alguma coerência, e a parte que tiver aí de buraco, ou vocês costuram, ou fazem perguntas, ou leiam depois, tá bom? Então, vamos lá. O texto se chama O Silêncio Primordial e a Música, Elementos da Simbolização. Os parâmetros que regem os elementos que tornam possível a construção da psicanálise, a análise pessoal, a supervisão e o ensino, comportam um risco, nem sempre apenas imaginário, de confiná-la a espaços propícios a relações incestuosas, condição que dificulta ou impede a investigação. As formulações de natureza extrapsicanalítica que se aproximam das ideias, das intuições ou mesmo das conclusões advindas da prática clínica psicanalítica e que dialogam com ela se revestem de um valor especial. Descobertas em outras áreas de práticas e saberes que não a psicanálise podem prover um certo conforto comprobatório ao psicanalista e ampliar-lhe os horizontes. A oportunidade de encontrar ponto de convergência em outros saberes e outras práticas faculta ao psicanalista e à psicanálise um espaço de trânsito, espaço que isoladamente não garante um mais além da psicanálise, mas que pode torná-lo bastante mais possível. Está muito próximo, né? Está fazendo eco? Não, para mim está. Designo como mais além da psicanálise a reserva de inabordável que há no interior mesmo do seu próprio campo. Nem signo do mistério, nem apoteose da falha, a presença do inabordável se tramita por meio desses franqueamentos de limites e deixa a marca da desejável impossibilidade de delimitação total de um campo qualquer dos saberes. A leitura é, com bastante frequência, o meio pelo qual essas condições de trânsito entre áreas se multiplicam. E a literatura é uma das áreas valiosas que atualiza as propriedades de franqueamento de limites próprias àqueles encontros. Entretanto, franquear os próprios limites não é operação isenta de angústia. E o encontro de algumas coincidências e similaridades na diversidade das produções pode acarretar consequências diferentes das que o conforto. Um relativo mal-estar advém nas circunstâncias do encontro quando se supõe que aqueles resultados, realização de outrem, obtidos com diferentes meios, atingiram mais e melhor e com menor custos as regiões que são o território do psicanalista e que ele tanto sua a camisa para abordar. Vou falar agora, então, sobre o mal-estar face ao duplo e o silêncio mortífero. Na história da psicanálise, a relação de mal-estar de Freud com o escritor vienense Schnitzler, que lhe era contemporâneo, pode ser lida como emblemática desse segundo tipo de ocorrência. A agudeza e extensão da compreensão de Schnitzler no que diz respeito às fraquezas e realizações humanas, assim como a elegância de seu estilo, levaram Freud a se lastimar da facilidade e alcance com que o escritor podia alcançar aquelas regiões chamadas profundas. O mal-estar de Freud tinha a medida de sua admiração pelo autor, ao qual idealizava, reputando-o excelente. A resolução particular de Freud para a expressão pessoal do conflito foi a de evitar o encontro com esse outrem, uma vez que aquele havia se revelado perigoso. A solução de compromisso, adotado pela pessoa de Freud, é coerente com a perspectiva psicanalítica freudiana, que é a de tratar essa espécie de conflitiva, a relacionada ao rival, pelo método da sustentação de uma separação necessária. Separação que Freud realizou por meio da interdição autoimposta em se encontrar com o autor que idealizava.
Pode-se reconhecer que o que é tratado nessa relação exemplar, por meio do sintoma, é a relação conflituosa com o outro, o semelhante. O sintoma, em sua condição de defesa, se faz quando a relação ameaça a integridade narcísica do sujeito, ao pôr em risco suas pretensões de primazia e de originalidade, assuntos esses em relação aos quais nem mesmo Freud tinha serenidade. A distância espacial cumpre uma dupla função, pois, por um lado, tem o poder de impedir o duelo entre os rivais e evita o assassinato. Já como se sabe, ninguém pode ser eliminado em ausência. Por outro lado, e correlativamente, tem o poder de garantir a suspensão do risco de incorporação incestuosa ao espaço matricial primário. No caso específico, o risco trazido pela condição de frente a outrem ficar sem proteção em presença do duplo. Identificado com o médico escritor, ambivalente em relação a ele, a condição de mal-estar foi vivida por Freud como impeditivo para o encontro real com o autor, o que não o impediu de desfrutar da leitura da obra, e, pelo contrário, talvez lhe tenha garantido essa possibilidade. Ao manter distância por meio da evitação do encontro com o autor, Freud preservou para si a possibilidade de acesso aos achados que havia naquela obra. Por essa manobra, conseguiu transformá-los em uma espécie de palavra do morto e realizar um certo modo fecundo de assassinato do rival. A questão do duplo, com o risco à integridade narcísica do sujeito que ela comporta, põe em jogo a imagem especular, algo que está de pleno direito configurado pelo campo da castração e é intrínseco ao problema da simbolização. Ao privilegiar o conto O Homem de Areia, no artigo A Inquietante Familiaridade, o sinistro, ou aquela palavra em alemão que eu não sei falar, Freud extraiu o melhor que o conto pode propiciar à questão do horror à castração, qual seja a abordagem pelo prisma da perda dos olhos e pela presença do olhar cego. Desde Freud, a condição metafórica da privação dos olhos para indicar a operação de castração teve na tragédia de Édipo sua ancoragem fundamental. A partir da elaboração teórica do conceito de objeto pequeno a, realizada por Lacan, o olhar assumiu grande extensão nessa problemática, enquanto objeto privilegiado para a constituição da imagem especular e para a instauração do imaginário. A imagem especular, correlato do objeto pequeno a, concerne ao visível e ao invisível, põe em relevo a dimensão espacial e decifra a problemática do sujeito face ao olhar do outro. Além disso, ela é pertinente à problemática do duplo como relativa às figuras do estranhamento. A questão do duplo e de sua irrupção, entretanto, não se articulam exclusivamente por esse viés. Mesmo no conto de Hoffmann, que é centrado na castração referida aos olhos e ao olhar, a boneca Olímpia, além de ser cega, é tão muda como a morte. O mutismo também lhe confere os atributos que fazem dos autômatos os protótipos das figuras do horror. O silêncio mortífero e a simbolização do amorfo. Como se sabe, a morte é muda e, por sua vez, só pode dar-se a ver, ainda que em sonhos, sob a figura do mutismo. Clinicamente, o silêncio do emudecimento é efeito do desatamento da cadeia significante que sustenta a fala do sujeito, pois a fala é sustentada por essa cadeia à medida que ela mantém o real atado ao imaginário. O desatamento dessas instâncias pode ocorrer em qualquer estrutura clínica e conleva uma relativa supressão do simbólico ao fazer a irrupção real. Penso que as condições que dão ensejo a esse
desatamento são perturbações do laço social que precipitam o sujeito em situação limite. Pode-se reconhecer a vigência dessas condições, por exemplo, nas situações de violência do Estado e, nomeadamente, na tortura, o que já abordei em um trabalho anterior. Naquele trabalho, afirmei que a posição subjetiva do torturador, na qualidade de executor de uma ordem instrumental, e as condições materiais de supressão das relações espaço-temporais e dos vínculos do sujeito, condições que são inerentes à situação de tortura, são produtoras da supressão da palavra do sujeito. A palavra que é resgatada por aquele que ficou emudecido mediante a recuperação de um traço de inscrição que o nomeia e na presença de um outro semelhante que o reconheça. Nas circunstâncias que eu havia tratado, isso ocorrera por meio de um assobio, de uma canção endereçada a um companheiro, pressentido na sala ao lado por meio de uma fresta de luz. Outras produções semelhantes que ocorreram em circunstâncias análogas puderam também ser reconhecidas como simbolizantes, à medida que sustentaram o sujeito em uma possibilidade de referência ao laço social, ainda que precária. O assobio e o pressentimento da presença de um outro que o pudesse reconhecer, naquele caso a que eu me referi, reinstala a vigência do simbólico momentaneamente suprimido. A supressão do simbólico que faz ressurgir o olhar como objeto, onividente e onipresente, é, portanto, particularmente possibilitada por aquela condição do laço, condições do laço social que, por meio da violência instrumental, organizada, tecnológica e impessoal, impõe ao sujeito a experiência da situação limite, pois não se trata de experiência da repressão ou da proibição, mas da vigência de uma ordem que ambiciona a univocidade. A presença total e onividente retira do sujeito a possibilidade de furtar-se a esse olhar, a possibilidade de reencontrar em si próprio uma parcela de desconhecido e de inalcançável. Remetido à condição de desamparo que lhe é constitutiva, mas sem condições de apelo ao outro, que desapareceu, é o protótipo da situação limite, o sujeito, exposto ao olhar devassável, fica reduzido à posição objetal, o que incide sobre o corpo e sobre a palavra. De que forma? Imediatamente, o corpo passa a ser sentido como pesado. O repentino surgimento de peso do corpo pode se expressar por meio de transtornos de humor, como a depressão, ou radicalmente, por meio do ato suicida, mediante o precipitar-se no vazio, por exemplo, pela defenestração. Na mesa de ontem, a Laurinda falava dos japoneses que se precipitam, na linha dos trens de alta velocidade. O desatamento, ao desencadear o real, retira do sujeito o esquecimento inconsciente com o qual ele se vivia, o esquecimento cotidiano que seu corpo é um objeto sujeito à lei do real, à lei da queda dos corpos. O que possibilita para o humano a manutenção do esquecimento da lei do real é a cadeia associativa, ou seja, o mesmo fator que é condição de fala. O endereçamento da palavra a um outro que possa escutá-la e que a devolva, tornando o sujeito próprio a ela. A leveza do corpo depende, para poder ser sustentada, da condição de falante válido desfrutada pelo sujeito inscrito no laço social. O peso do corpo é o efeito do silêncio monstruoso que no sujeito foi despertado. Um silêncio que, nas palavras do psicanalista Didier Weil, precede a palavra, não reconhece a existência da palavra, porque só conhece o real do corpo, não a carne sexual,
mas o naco, a libra de carne, como se costuma dizer. Nesse silêncio, o sujeito não está silenciado, uma vez que não lhe resta a dimensão da fala. O estatuto de sujeito capaz de fazer escolha fica em suspenso. Nessas circunstâncias, só lhe resta o grito, tão impotente para fazer-se falar e totalmente dependente do outro para vir a significar algo. A supressão do registro simbólico enseja o contato mortífero do sujeito com o outro, contato sem intermediação e sem distância. O mesmo psicanalista, Didier Weil, afirma que o silêncio mortífero é um momento lógico e intrínseco à constituição do sujeito. Trata-se de reconhecer que, mesmo nesses limites, há uma condição de escolha. A escolha que se realiza inaugura o sujeito, e é o assentimento que ele faz ao chamamento que a fala do outro lhe dirige e opera a separação da posição objetal. Podemos melhor apreender esse momento por meio do aparecimento do duplo. Podemos afirmar que o duplo é uma aparição, aquilo que articula a elaboração de uma certa ordem de experiência, uma espécie de assombração para diferenciá-lo do fantasma, tá bom? O ressurgimento do duplo se dá por meio das figuras do autômato, da sombra e de outras figuras do horror criadas pela cultura. Essas figuras são elaborações coletivas que incidem sobre a impossibilidade de representar o real do corpo em sua posição de redução objetal, ou seja, a impossibilidade de representar o amorfo. Por meio dessas figuras, o amorfo ganha um corpo similar ao humano, mas apenas similar, uma vez que essas figuras não são capazes de falar. Ou, em algumas circunstâncias, quando falam, a condição de autômato da qual padecem é indicada pela falta de uma alma, né? Se vocês conhecerem o conto do Christian do Andersen, né, que é A Sombra, que é um conto até muito simpático e trata dessa figura, é um dos contos divertidos do Andersen. A sombra se dedica a tentar roubar a alma do corpo de qual ele é sombra, né? Como sombra, ele não tinha conseguido ainda levar a alma, precisava de uma certa negociação com o dono da sombra, né? Há muitas produções civilizatórias que simbolizam o amorfo por meio do duplo. Por exemplo, os contos, as lendas e as fábulas. Essas produções variam de acordo com as características de cada cultura em particular, e o repertório dessas produções é variado. Universalmente, entretanto, encontramos a figura do duplo regularmente elaborada por meio das canções de ninar. O interessante trabalho do grupo musical Mauaca, que não sei se alguém conhece, é um grupo muito legal de mulheres pesquisadoras de música e cantam muito bem. Esse grupo faz um levantamento consistente das canções de ninar provindas de variadas culturas e encontra, além de uma semelhança de conteúdo, que é completamente identificável, né, uma continuidade melódica presente em todas as canções encontradas. Eles fizeram um CD, chama Todos os Cantos, ou Qualquer Canto, não me lembro, que uma canção de ninar vai se encadeando na outra pela afinidade melódica. Então, uma do Nordeste termina em uma do Afeganistão. É muito interessante. A clínica com crianças me possibilitou uma experiência significativa no âmbito dessa questão. Tive em análise, alguns anos atrás, um menino que havia emudecido e permanecia não falante desde que presenciara a morte do pai pela polícia em um tiroteio. O pai do garoto o estava visitando inesperadamente e não mantinha com ele relacionamento cotidiano, uma vez que o menino era um filho acidental em uma relação circunstancial. A mãe do garoto era o objeto da busca policial que resultou no tiroteio no qual o pai morreu, e ela foi presa naquela ocasião.
A criança, cuja avó paterna a trouxera, encontrava-se sem falar e passara a se infligir danos corporais constantes, particularmente nas bordas do corpo, nas pontas dos dedos dos pés e das mãos, dos quais arrancava a unha, né, as unhas adentadas, né, ou nas falangetas dos dedos, as quais ela buscava cortar metodicamente, em silêncio, por meio de um fino fio que enrolava nelas e que ia apertando. Além disso, com certa frequência produzia pequenos acidentes domésticos que levavam a cortes e furos, ou então se furava com pontas de lápis ou canetas. À época, a criança tinha 4 anos. Os familiares responsáveis por ele, na ocasião de sua entrada em tratamento, não souberam dizer se previamente ele já havia falado, pois não o conheciam antes daqueles acontecimentos. A análise dessa criança começou com uma intensidade enorme e poucas palavras, incluindo-se a pobreza de narrativa dos adultos que pudessem situá-lo em sua história. O emudecimento, por sua vez, era eloquente e expressava-se na sessão por meio da produção de barulhos ensurdecedores. Ele realizava tais barulhos por meio de assobios dos bonecos de plástico, com as buzinas dos carrinhos e com pancadas dadas nos brinquedos e com os brinquedos. Assim caminhávamos, até que uma brincadeira com uma família de cachorros fez a providencial entrada em cena da cantiga de ninar e instaurou o primeiro movimento pelo qual sua voz pôde retornar à fala. Vou tomar uma água que estou perdendo a minha, um minutinho. Em certa ocasião, ele simulava, muito desajeitadamente, o embalar de um bebê, enquanto segurava no colo 2 cachorros de tamanhos diferentes. Ocorreu-me fazer-lhe o fundo musical e passei a cantar o Boi da Cara Preta para ele e seus cachorrinhos. Ele veio semi-sentar em meu colo, já que ficou encostado em mim com um tal jeito de corpo que mais parecia uma contorção. Naquela posição, os cachorrinhos quase lhe caíram das mãos, e então eu ajudei a segurar aquela dupla que lhe escapava pelas mãos e os nomeei como mamãe cachorro e neném cachorro. Os meses que se seguiram desencadearam o surgimento de um uivo do qual ele era o portador. O uivo irrompia no miolo mesmo das diversas brincadeiras que ele era capaz de articular em sua sessão, e sem qualquer relação reconhecível com o que estava se passando. Eu não escrevi, mas acabei de me lembrar, junto com isso, os assobios dos bonecos de plástico misteriosamente desapareceram, né? Ele fez sumir o assobio, e daí não tinha mais aquele barulhão, tinha um uivo. Foi por meio desse uivo que sua voz passou a retornar. O uivo transformou-se num latido intenso e assustador, que mais ou menos parecia depender do contexto, e finalmente transformou-se no cachorrão, jogo de esconde-esconde inaugural, no qual ele encarnava um temível cão que me espreitava e atacava vindo debaixo da mesa. Devo acrescentar que eu realmente ficava com medo do uivo, era um barulho muito esquisito. Por volta dessa época... Estou terminando, falta essa página. Tá? Por volta dessa época, a do estabelecimento do jogo do cachorrão, um dia antes de entrar para a sessão, ainda na sala de espera, ele disse com muito júbilo sua primeira frase para mim. E foi a seguinte: papel achei eu. Né? O que me fez rir muito e me pareceu uma frase invertida no espelho. Né? Exclamei que ele estava falando, ainda que um pouco ao contrário. A partir daí, a análise prosseguiu, incluindo canções e também falas. Entretanto, nunca mais me foi permitido cantar o Boi da Cara Preta. Todas as outras canções eram permitidas, menos essa. E eu vou parar por aqui e a gente discute depois. Obrigada. Vamos ouvir, então, agora a Silvia Alonso. Lo que eu estou trazendo para a discussão hoje é uma reflexão sobre a alucinação
fora do campo da psicose, ou seja, naquilo que não é o campo da psicose. Dá para ouvir? Tá. E que eu chamei do sintoma simbólico ao mais além a problemática do alucinatório. A clínica cotidiana, quando analisando os neuróticos, nos depara o tempo todo com o que chamamos de sintomas neuróticos ou sintomas simbólicos, que são expressões de um conflito psíquico, uma formação de compromisso, segundo Freud. Eles se expressam como transformações no corpo, conversões, nos atos, rituais obsessivos, na relação com o espaço, sintomas fóbicos ou no mundo do pensamento, e sempre nos informam de um conflito entre as representações recalcadas e as instâncias recalcantes, entre a pulsão articulada como desejo e as forças repressoras, conflito do qual o sintoma é resultante. Mas a existência do conflito é possível porque há uma diferenciação clara entre as instâncias que surgiu pela instauração do recalque. Estes sintomas compartem com o sonho a existência de um texto que tem um sentido mascarado, mensagem enigmática possível de ser decifrada pela desconstrução. Na medida em que eles são uma formação de compromisso, expressam simbolicamente tanto algo da ordem do desejo quanto da defesa. A pulsão, quando se recorta, deixando de ser pura força para inscrever-se no espaço psíquico, tece uma trama fantasmática que é regulado pela ordem do princípio do prazer, funcionando com os mecanismos de condensação, de deslocamento e de simbolização. Desde muito cedo, no seu desenvolvimento teórico, Freud reconhece o determinismo simbólico do sintoma e seu caráter metafórico. O sintoma dá figura a uma metáfora que, quando transformada em palavra, permitiria ressignificar a situação traumática ou dizer da conjuntura subjetiva na qual ela surgiu. Nos estudos sobre histeria, Freud mostrou como algumas expressões linguísticas de uso comum servem para traduzir significações afetivas em expressões corporais, ainda quando, no início, se restrinja a participação da expressão linguística na formação do sintoma. Por exemplo, a expressão não poder cumprir um objetivo transforma-se em não poder dar um passo, e isso na dificuldade de Elisabeth von Herre de andar. Ou seja, certas expressões linguísticas que contêm termos alusivos ao corpo podem ser utilizadas metaforicamente para figurar um caráter afetivo. Assim, Freud dá início a uma concepção da simbolização que se ampliará no interior do desenvolvimento, que a psicanálise virá a fazer na forma de pensar a interseção entre o corpo, a história e a linguagem. A simbolização na psicanálise implica na passagem do corpo real ao símbolo com a construção das fantasias e o pensamento, processo que é correlativo à divisão das instâncias psíquicas. Ou seja, os processos de simbolização estão garantidos pelo logro do recalque primário, simbolização que atravessa o próprio corpo e o do outro, que se coloca em jogo numa dialética da presença e ausência e que é ressignificado pela castração. Se a análise cotidiana de pacientes neuróticos, como já dissemos, nos depara o tempo inteiro com o surgimento dos sintomas simbólicos, e no meio deles somos muitas vezes surpreendidos pelo surgimento de outro tipo de fenômenos, como atos, somatizações, alucinações ou compulsões, que não podem ser pensados com os mesmos termos dos antes mencionados. Como denominar estes fenômenos tem sido uma interrogação para os analistas. Alguns fazem extensivos a eles a nomeação de sintomas, enquanto outros criam outras nomeações, por exemplo, Sylvia Blechman propõe chamá-los de transtornos. Surpresa foi exatamente como eu me senti em um momento da análise dele, mulher que tinha procurado uma análise no caminho da busca de abrir um espaço que lhe permitisse ter um filho e que apresentava numerosos sintomas conversivos. Com frequência, seu corpo falava forte nas afonias, diarreias, vômitos, tonturas, etc. E uma forte inibição fóbica, não saía sozinha na rua. Surpresa, digo, quando numa sessão, ao desviar eu o meu olhar, ela gritou: "O bicho passou", fazendo um gesto com a mão que indicava o chão e com espanto na sua cara.
Ele, que não aceitara deitar-se no divã, sentava na minha frente, me olhava como se quisesse penetrar-me com sua mirada, solicitando meu olhar. Como? Interroguei-lhe estranhada. Acho que o bicho passou, correndo pelo chão, disse já numa frase que não tinha tanta certeza. Só tempos depois vim saber que o bicho atentado e nomeado era uma aranha preta. Tentava, ao não nomeá-la, defender-se do estranho assustador que aparecia na alucinação. Este fenômeno repetiu-se algumas vezes, quase como um reflexo, sempre nos momentos nos quais eu la privava do meu olhar. Esta alucinação acontecida no transcurso de uma análise na qual tudo o resto levava a pensar em uma neurose, foi o desencadeante da reflexão que faria a seguir. Como pensar o fenômeno alucinatório fora do campo da psicose? Como pensar o funcionamento psíquico dele no momento do surgimento da alucinação? O sonho, o pesadelo e o sonho traumático. Com a finalidade de ir aproximando-me ao funcionamento presente na alucinação, começarei fazendo uma distinção entre o sonho, a expressão de desejo, o pesadelo e o sonho traumático. Falamos antes da proximidade dos sintomas simbólicos com os sonhos, referindo-me, é claro, aos sonhos como realização de desejos. Aqueles que Freud tratou em Interpretação dos Sonhos, em 1900, que considerava a via regia de acesso ao inconsciente e que retomou em 1917 en el complemento metapsicológico à teoria dos sonhos. No trabalho de elaboração destes sonhos, a excitação, ao invés de ir em direção ao polo motor, dirige-se à extremidade sensorial e chega na percepção, ou seja, sigue o caminho da regressão. Esse caminho de regressão formal no sonho leva ao alucinatório e o sonho, dirá Freud, é o cumprimento alucinatório do desejo. Os sonhos são guardiães do sono. O desejo de dormir é o de retirar todos os investimentos e estabelecer um narcisismo absoluto, missão que não é conseguida, já que alguns restos diurnos se mantêm ativos no preconsciente e ameaçam o dormir. Estes se juntam às moções pulsionais inconscientes, surgindo assim o desejo onírico e, a partir de aí, segue-se o caminho retrocedente, a regressão tópica, ou seja, a excitação, através do inconsciente, para o preconsciente, chega até a percepção. Paralela à regressão tópica, se dá a regressão ao estado anterior do funcionamento psíquico, ou do cumprimento alucinatório do desejo. Os pensamentos se transformam em imagens predominantemente visuais. As representações palavras são conduzidas às representações coisas. O desejo onírico é alucinado e é assim que recebe a realidade do seu cumprimento. Vimos então que a regressão é condição necessária para o surgimento da alucinação, mas, se é necessária, não é suficiente. Para que esta última surja, é necessário que se anule a prova da realidade. Esta é, segundo Freud, uma das grandes instituições do eu. Ou seja, no sonho, se apaga a diferença entre a representação e a percepção, sendo que esta capacidade de distinção não existia no início da vida psíquica, na qual se alucina o objeto quando dele se sente a necessidade. É só mais tarde que se renuncia à satisfação alucinatória do desejo e se instala o despertar da prova de realidade que coloca um breque inibindo o caminho alucinatório. Nos sonhos aos quais nos referimos até agora, existe um trabalho de ligação das excitações. Eles têm, portanto, uma importante função elaborativa no psiquismo. Essa função elaborativa fracassa nos sonhos de angústia, os pesadelos. Neles, a censura, que normalmente produz a deformação onírica que protege da angústia, falha, produzindo assim uma invasão da angústia ao qual se segue o despertar. Para Freud, o pesadelo se produz na neurose a consequência da libido recalcada, são desejos inconscientes que ressoam com uma violência excessiva no preconsciente. O sexual do pesadelo apavora, porque não encontra pontos de ancoragem, ou seja, fracassa a possibilidade de elaboração onírica e na impossibilidade de metabolização do afeto, causando angústia. No entanto, se o pesadelo fracassa como guardando o sono, ele é, como Freud afirma, um protetor do psiquismo do sonhador. O sonho protege pela supressão das perturbações e, quando essas são muito sérias, protege acordando. Em 1920, Freud acrescenta um outro tipo de sonho, o sonho traumático, que surge no mais além do princípio do prazer, como mera tentativa de descarga de uma quantidade de excitação não ligada.
sem participação dos desejos inconscientes e dos traços nêmicos. E no campo da pulsão pura, sem ligação do fracasso da simbolização. E neles, uma imagem que sobrou da realidade se fixa e se repete sempre a mesma. Se fiz este desvio é porque são estes elementos importantes para entender o que se coloca em jogo na produção de uma alucinação. Voltaremos sobre isso mais tarde. Se a prova da realidade se apaga no dormir, também ela pode se apagar na vida acordada, segundo Freud, frente à intensidade do afeto ou frente à perda, ficando aberto o caminho da alucinação, confundindo-se a representação com a percepção. Alucinações. Quando pensamos em alucinação no texto freudiano, certamente vem em primeiro lugar a nossas mentes a definição que Freud dera no caso Schreber. Uma percepção interna é sufocada e, como substituto dela, chega à consciência sem conteúdo após experimentar uma desfiguração e surge como uma percepção de fora. Ou, como costumamos dizer, retorna no real o que não está inscrito. Haveria, então, uma abolição da representação. No entanto, não é este o único tipo de alucinação ao qual Freud se refere. Para ele, além das alucinações psicóticas, existem as alucinações histéricas e as alucinações acidentais nas pessoas normais. Em estudos sobre histeria, não faltam exemplos de alucinações. Ana O alucina, enquanto cuidava seu pai, uma cobra na parede, e quando quer espantá-la, os seus próprios dedos viram cobras. Emi fala com um discurso coerente e demonstra uma inteligência pouco comum. É por isso estranho que cada certo tempo o seu rosto se veja tomado por uma expressão de horror e repugnância e esticando o braço grite: fique quieto, não fale, não me toque. E neste momento, dirá Freud, se encontra sobre o efeito de uma alucinação recorrente e emite uma fórmula protetora tentando defender-se da invasão do estranho. Catarina, em cada crise de angústia, via um rosto horrível que lhe olhava produzindo-lhe medo. Lucy sentia cheiro de farinha queimada. Freud vai ligando estes fenômenos com os sonhos, são, diz ele, como um sonhar acordadas. Para ele, são fenômenos oníricos. E nos estudos sobre histeria, no caso Cecily N., o determinismo simbólico do sintoma se faz presente com tanta força que foi este o motivo, dirá Freud, que fez a ele Breuer a decidir-se a publicar a comunicação preliminar. E nesse mesmo caso, no qual se destaca o forte poder simbólico presente nos seus sintomas conversivos, por exemplo, uma dor no rosto surgida na briga com o marido, na qual uma frase dele soara como uma bofetada, encontrou uma expressão somática, é também relatado o surgimento de uma alucinação durante a análise. Cito Freud. É em estado de alteração psíquica profunda que é produzida também uma expressão simbólica com imagens sensoriais e sensações do mais artificial giro linguístico. A paciente se queixou de que era assediada por uma alucinação de que seus dois médicos, Breuer e eu, estavam pendurados no jardim em duas árvores, próximos de si. Após ser analisada a alucinação, desaparece e a análise mostra a seguinte situação. Na tarde anterior, Breuer tinha rejeitado a demanda da paciente de que lhe diera um certo medicamento. Ela recorreu a Freud pensando que este responderia ao pedido. Frente à negativa, ela ficou brava com os dois e não vale mais um que o outro, ela pensou. Um é o pendant homólogo correspondiente, pandre do outro. César e Sara Botella, ao retomar o exemplo de Freud da alucinação histérica, afirmarão que a alucinação se produz em um momento de encolhimento da simbolização. É um retorno ao sentido primário da palavra. Nos deparamos, então, com uma situação psíquica na qual há pensamento, ou seja, não está abolida a representação, mas pela falta de nexos de ligação, como acontece no pesadelo, não se realiza o delicado tecido de figurabilidade através das marcas nêmicas e seguindo os processos do processo primário, indo, pelo contrário, diretamente para o polo da percepção. Ou seja, dirão os autores, a representação pendant se torna o que ela era no início, a percepção pandre. Ou seja, que haveria um retorno à imagem direta da coisa, sem o menor trabalho de figurabilidade ligado às raízes inconscientes pessoais ou históricas do sujeito.
Pelo contrário, afirmaram os autores, a via que o psiquismo segue, neste caso, é o que se chamaria a via curta, a via traumática. O elemento traumático, o violento investimento odioso, ao invés do investimento libidinal habitual pelos dois médicos, surpreende o ego. Em ausência de ligações, se apodera desta inteligibilidade que é a percepção equivalente ao superinvestimento de uma percepção nos sonhos da neurose traumática. Problemática mais de ordem econômica, uma descarga repetitiva alucinatória, descarga motora reflexa frente a uma dor. Concordo, no entanto, com os autores em que, em Cecily, há pensamento que se mantém e que é expressão da vivência afetiva. Esses dois se merecem, que expressa o ódio pelos médicos. Há, portanto, desejo e uma tentativa de realização, igual que no sonho. Só que nessa tentativa de realização não se segue o trabalho de figurabilidade, onde aquilo que é da ordem do recalcado, ligado às histórias da sexualidade infantil, tece no sonho manifesto com intenso trabalho de deslocamento e condensação. Trata-se, pelo tanto, de uma falha no processo de ligação, consequência da qual o caminho seguido é o da regressão direta para o resto perceptivo. Mas, em alucinação histérica, não falta a representação que está abolida na alucinação psicótica. Ela seria, então, lugar intermediário entre o sonho realização de desejo e o sonho traumático, o que leva os Botella a afirmar que ela está próxima da crise do ato. Elas estão mais perto das alucinações acidentais das pessoas normais do que das alucinações psicóticas. A alucinação da paciente de Freud, Cecily M., deixou claro que existia nela conflito de afetos e pensamento. Isso aproximava do que Freud chamou de alucinações acidentais em pessoas normais. Freud se refere a este tipo de alucinações em vários textos. Em sua carta a Romain Rolland, analisa sua própria experiência vivida por ele na viagem a Atenas, fenômeno desrealizante. Freud entende que há uma série de fenômenos que se aproximam entre si, porque producen una vivencia de extrañeza. En esa situación de su vida, trata-se de una extrañeza frente ao mundo, en otros trata-se de extrañeza frente ao propio eu, e neste último caso serán llamados os fenómenos de despersonalización. En todos eles, é frente à presença de vivências penosas recalcadas e em momento de conflito que o eu se deforma, se fragmenta para defender-se da angústia. Vejamos a experiência, na sua experiência, no texto do Freud, e no momento de olhar a Acrópolis, surge em Freud o seguinte pensamento. Então, tudo isso existe como lo aprendemos na escola? Tal pensamento é uma tentativa de Freud de desautorizar fragmento da realidade objetiva. Mas, como explicá-lo? Por que desautorizar uma realidade que seria prazerosa? Trata-se de uma forma do ego de se defender de experiências penosas do passado, que estão sob o efeito do recalque. Neste caso particular, a culpa em relação ao pai. Desfrutar da visão de Atenas implicaria usufruir o prazer de ter ido mais longe que o pai. A problemática edípica está aqui colocada, o eu quer desmentir-lhe, para isso se vale de forte sentimento de incredibilidade que recai sobre aquilo que está sendo percebido e, portanto, sobre a própria percepção. As miragens que excluem, como neste caso, se emparentam com as miragens que incluem, como pertencendo ao eu algo que não é, ou no caso do déjà vu, déjà conté, e com as miragens alucinatórias que tendem a retificar percepções indesejadas. Mas são todas formas de defesa para manter algo distante do eu. E no exemplo dado por Freud, no texto de 1914, a crença do analisando de que já teria contado em análises algo que não contara, tende a mantê-lo afastado da lembrança que o conecta com a ameaça de castração. Afasta a lembrança, transformando a sensação. Já vi, já vivi, já contei. Todas elas são, no entendimento de Freud, operações falidas. Não, desculpem. Estou tentando cortar os pedaços, mas, bom, é interessante. O que nos interessa destacar deste desenvolvimento freudiano é a circulação que Freud faz, fazendo entre a ordem da desmentida e a ordem do recalque. São fenômenos que usam a desmentida como defesa, miragens nos quais se inclui algo que não está, se exclui algo que está ou se deforma a percepção.
mas aquilo do qual se defende é do recalcado, das vivências penosas recalcadas. É interessante, já que normalmente o recalque e a desmentida aparecem como divisores de água, como diferenciadores das estruturas psíquicas, o recalque da neurose e a desmentida da perversão. E nesta série de fenômenos a los quais eu estou me referindo, pelo contrário, parecem mostrar a circulação entre o recalcado e o alienado. Todas elas são, no entendimento de Freud, operações falidas que podemos encontrar em momentos da vida de pessoas sadias. E o comum entre elas é querer manter longe do eu, desmenti-lo e tendo, pelo tanto, uma função protetora. A alucinação e sua função protetora. O pesadelo surge quando fracassa a função de guardião do sono e, no entanto, não se pode negar que ele tem uma função de proteção do sonhador, pois al despertar-nos, protege-nos da invasão de excitação que nesse momento não encontra possibilidade de ligação, ou seja, do traumático. Neste sentido, podemos aproximar o pesadelo da alucinação, que também tem uma função protetora. Afirma Freud en el proyecto de una psicología científica. A alucinación busca anular o sentimento de desamparo, tende a suprimir o abismo aberto pela ausência do outro, amado e necessário. Às vezes, pensar em situações limites nos serve como lente de aumento para entender o que acontece no funcionamento ordinário. Recorri, por isso, ao desenvolvimento de Marcelo Viñar, analista uruguaio, no seu livro Exílio e Tortura, que nos oferece finas reflexões sobre o acontecido no psiquismo de algumas pessoas que foram submetidas a situações de tortura. Viñar nos fala de um estado em que o torturado entra, estado de morto-vivo demolido, que consiste em uma experiência de desorganização da relação do sujeito consigo mesmo e de sua relação com o mundo. E nesse estado há uma alteração de vivência espaço-temporal, da vivência espaço-temporal. O tempo é vivido como eterno e o espaço como incomensurável. Trata-se de uma vivência regressiva, onde se perde a diferenciação entre objetos internos e externos. Situação psíquica que o autor compara com a experiência originária, protótipo da situação traumática geradora de angústia, consequência da prematuração com a qual o ser humano vem ao mundo. O sofrimento no corpo, a supressão sensorial, a eliminação das referências ao tempo e espaço e os ataques aos ideais produzem um espaço de desamparo básico. E nesta situação, o torturado poderá se valer de diferentes estratégias de sobrevivência psíquica. Uma delas é colocar o único outro presente, o torturador, como fonte de reparação, fazendo com ele uma aliança perversa frente ao perigo do mundo exterior. O objeto vê aumentado o seu valor. Mas outra estratégia, e é esta a que nos interessa para o nosso desenvolvimento, é a de alucinar personagens da história, às vezes um caminho possível. E neste caminho, o surgimento da alucinação cria o espaço lúdico, o onírico, protetor, que torna o horror mais suportável. Nela se tenta reconectar algo da articulação primária entre corpo e linguagem que estaria quebrada. Através da alucinação se recria uma temporalidade que não se reduz ao imediato. Tal como Freud afirmava no projeto, tenta-se suprimir o abismo produzido pela ausência do outro necessário. E neste sentido, pode-se fazer uma relação da alucinação com o pesadelo. A pulsão visual e o complexo de castração, aranha e a teia. Já termino. Ele manteve-se em um tempo significativo sem aceitar deitar-se no divã. E no texto, o início do tratamento, Freud afirma: regularmente o paciente concebe a situação que lhe é imposta como uma privação e se opõe a ela, principalmente se a pulsão visual desempenha na sua neurose um papel significativo. Um dia, ele resolveu aceitar a minha proposta de deitar-se no divã. Momento difícil. Sua intenção não vingou na primeira tentativa. Voltou a sentar-se após uma sessão e retornou ao divã na sessão seguinte. Até então, em cada sessão, recriava o mundo pré-freudiano, o campo da mirada. Quando deita no divã, apaga-se a reciprocidade de olhares. Privada da possibilidade de mirar-me, o que passa a valer é o nível escópico da pulsão, no qual a fantasia desenrola os seus roteiros. Privada do olhar, a angústia cresce e a fala da sessão é invadida de lembranças de cadáveres. Momento mais melancólico pela ausência do objeto, mas cadáver também como corpo dessexualizado, mera carne ou traumático. E na sessão seguinte, sentada novamente, me conta:
Deitada, eu vi a aranha lá no canto do teto. A alucinação aparece novamente, desta vez não tão fugaz como quando ela sentava e eu desviava o meu olhar. A alucinação aparecerá nova. A aranha nos visitou nas sessões seguintes, após umas 3 sessões, ela desapareceu para não retornar mais até o final de sua análise. E no desenvolvimento freudiano, a pulsão visual e o complexo de castração aparecem fortemente entrelaçadas. Essa relação será trabalhada por Freud em 2 campos, o do mito e o da psicose. E no campo do mito, temos um curtíssimo texto, A Cabeça da Medusa, e no campo da psicose, através do conto do Hoffmann, O Homem da Areia, que Freud trabalha no seu texto O Estranho Familiar. Bom, vou só um pedacinho. Bom, e no início, quando ele sentava na minha frente, não posso dizer que ela me viesse. O olho dela olhava o meu olho no olho, que permitia que uma continuidade do corpo se instaurasse, fazendo que algo não pudesse ser visto, o próprio limite do corpo, do dela e do meu. O seu era um olhar medusante, que tentava paralisar qualquer movimento. E na bifurcação dos olhares, abre-se um vazio, onde surge o bicho nomeado, a aranha preta, a cabeça de medusa, o genital feminino, a castração materna, o limite do corpo, despertando em ela um espanto que se refletia no rosto, ao mesmo tempo que ela duplicava ativamente o movimento. Ela indicava com o dedo o movimento do bicho, já que sofria passivamente o movimento do meu olho. Todo acontecia como um reflexo, sempre imediato, sempre igual, como traço perceptivo desprendido da realidade que se repete no sonho traumático. A mirada que tentava aprisionar o meu pensamento reproduzia na transferência o aprisionamento do outro que ela fazia a partir de uma situação fóbica. A ausência de meu olhar fazia ele viver uma sensação de desorganização de sua imagem de corpo, frente ao qual o surgimento da alucinação tentava uma ligação, elaboração, tinha, pelo tanto, uma função protetora. A aranha era para ele tanto o olho quanto o genital, e a alucinação la defendia de um imenso vazio, de uma vivência radical de desamparo. Al mesmo tempo, o olhar escamoteava a castração, al retirar-se o objeto, a castração voltava sobre ela própria. Normalmente, a construção da teia fantasística age com relação a lo que é visto e horroriza, amenizando o horror. A teia fantasística ocupa o lugar do escudo de Perseu, que quando foi eliminar a Medusa, levava como um dos instrumentos. O lugar do escudo, o olhar da Medusa se apagava ao refletir-se no escudo. A teia representacional, criada pelas teorias sexuais infantis, funciona como uma espécie de acolchoado que amolece o impacto da percepção, com a qual vai se negociando desde a desmentida presente na teoria sexual infantil e a castração mostrada pela realidade. Penso que um furo na teia fantasística fazia com que ele tecesse a teia de aranha, com os fios virtuais na perspectiva da mirada, entre ela e eu, entre ela e a aranha. Deitada no divã, a aranha alucinada estava no canto do teto, desta vez quieta e imóvel. Ela podia olhá-la, mas a aranha podia me olhar sentada atrás do divã. Como afirma Pontalis, quando o trão, o tecido das imagens se impede que se abre o lugar para alguma cabeça de medusa. Desfeita a teia de aranha, na bifurcação dos olhares, abre-se um vazio onde surge o bicho inomeado. Ainda quando não devamos confundir o inomeado com o não nomeado. A não nomeação da aranha era já uma defesa fóbica que tentava distanciar ritualisticamente o temido. Desculpe, excedi demais. Realmente é muito chato ter que interromper as colegas em um momento de produção. Mas minha expectativa é que a gente possa retomar no debate, né? Vocês possam completar parte do texto para todos nós. Não, desculpem, eu me excedi um pouco. Pensei que conseguiria ler mais rápido. Então vamos ouvir agora a Miriam. Miriam, você já agora pode ir tranquila, porque suas colegas falaram um monte. Eu tenho 20 minutos para pior. Eu achei que era sério os 20 minutos aí. Bom, como é que é? Isabel, como que... Não, já funciona. É assim? Já funciona.
Tá. Então, que me chamou bastante atenção, porque realmente o ponto de partida que a Sílvia faz e que eu faço é muito similar. E, bom, para retomar então uma fala dela e clarificar, eu vou introduzir sim o termo transtorno, que é um termo que Sílvia Bleismar utiliza, embora eu não conheça muito a acepção com que ela a emprega. E que também não me parece, digamos, um término dos mais felizes, porque ele tem uma inserção dentro do campo da medicina e já tem, digamos, a conotação específica. Mas eu acho que carecemos, não sei se de criatividade com neologismos ou não sei o quê, mas acho que a gente precisaria criar outros termos justamente para poder discriminar mais claramente alguns fenômenos. E é isto que eu vou tentar fazer, por isso que eu vou utilizar o termo transtorno. Pensei, então, digo, mais transtorno, que, enfim, bom, eu pensei utilizá-lo, então, como um andaime. E aí, eu tinha uma ideia do que era o andaime, efetivamente, mas eu fui ao dicionário mesmo, para ver o que significava andaime. Me pareceu muito interessante, porque dizem que é algo assim que os operários utilizam quando eles estão perdendo o chão, né? Então, alguma coisa na teoria que não possibilitava ou não facilitava, me senti uma plena operária tentando trabalhar com alguma coisa que eu mesma, inclusive, desconhecia. Bom, o texto eu titulei Na Borda do Sintoma. E vocês vão ver que talvez, eu também não sabia muito direito, mas o nome mais adequado seria No Umbigo do Sintoma, e não Na Borda do Sintoma. Eu acho que entre a borda e o umbigo é onde o texto acontece. Bom, na teoria psicoanalítica, encontramos conceitos que se ampliam a tal ponto que eles ganham em extensão, mas perdem em clareza. Acontece desta forma com vários conceitos, como o conceito de transferência, por exemplo, originado no contexto do tratamento da neuroses, para sinalizar o retorno dos desejos inconscientes recalcados sobre a figura do analista, mas logo estendido para toda a relação de paciente com analista, mesmo quando a libido do paciente assume destinos muito mais autoeróticos ou narcisistas do que objetais. Podemos pensar que com o conceito de sintoma acontece algo parecido. Consideramos muitas vezes o sintoma como um signo, um indício, de maneira substantiva, genérica, sem dar suficiente atenção para os diferentes movimentos psíquicos, para a lógica, para a inteligência e função que estão por trás destas diversas manifestações. Chama a atenção que no dicionário de Laplanche-Pontalis não aparece o vocábulo sintoma. No seu lugar, encontramos formação de sintoma, que, como explica, se usa para designar o retorno do recalcado e o fato de que o sintoma psiconeurótico é o resultado de um processo especial de elaboração psíquica. Como vemos, este conceito enfatiza muito mais o processo de formação do que o efeito sintomático. Então, se de sintoma neurótico se trata, estará sempre presente um retorno do recalcado que aparecerá sob a forma de formações de compromisso, de formações substitutivas e de formações reativas. Mas como entender, nomear e conceituar aquelas manifestações que, embora chamadas sintomáticas, não parecem aludir em sua repetição nem a um retorno do recalcado, nem uma elaboração, função e finalidade da formação do sintoma? Introduzir, então, um fragmento de um caso clínico para podermos tentar discernir, digamos, estas diferenças ao interior do texto. Depois de perguntar para alguém, que por sua vez pergunta a outro alguém uma indicação, Raul chega ao meu consultório. Os alguém não tem nome nem sobrenome. No mesmo estilo, um tanto etéreo, impessoal e silencioso, inicia-se nosso contato. Por que vem? Diz se sentir muito inibido, paralisado, especialmente frente a situações novas. Mantém escassos contatos, pouco conhecidos, pouco nada de amigos. Nunca teve namorada. Com os pais, com quem mora, a relação é distante. Não há diálogo nem contatos físicos, exceto, esporadicamente, algum semiabraço em dia de festa. Incomoda-o muito seu trabalho que conseguiu por concurso.
Começou 3 faculdades e, depois de abandonar as 2 primeiras, pouco tempo depois de iniciar, conclui a última, sentindo totalmente impossibilitado para exercê-la. Não sei se é possível dizer que o corpo fala, mas sem dúvida mostra. Um corpo bem mais velho que a sua idade, cansado, encolhido, sem tom muscular, com uma protuberante barriga que, além de evocar um corpo maduro de longa data, lembra as crianças pequenas desnutridas que a gente enxerga por trás da barriga. Os pés pesados, mais do que caminhar, se arrastam, dificultando evitar obstáculos e sustentar um corpo que cai com frequência. Seu rosto, sem muita expressividade, mostra um olhar entre desconfiado e clandestino que escorrega entre os também escorregadios óculos. Além das fortes inibições sintomáticas, no contato, na fala, no andar, na escrita, mostra, em contrapartida, seus intestinos muito desinibidos. Defeca umas 8 ou 9 vezes por dia, ficando, portanto, quando fora de casa, muito atento em relação aos banheiros. Tem insônia, dorme muito pouco e consegue se envolver no sono só entrada à madrugada. Durante o dia, entretanto, permanece sonolento, sem energia, sem força. Não tem horário nem para dormir nem para comer e, pela quantidade que come, não imagina como não é obeso. No corpo, nada reside. Mero tubo de passagem, não assimila, não digere, não processa, tão logo incorpora, expulsa. É interessante porque a Sílvia apresentou, digamos, em função da problemática da alucinação. E agora eu estou apresentando algo muito similar, mas através de uma manifestação no corpo. Entre os elementos da história, vale destacar que o período dos 5 ou 6 anos é uma espécie de marco. Antes dessa época, não lembra nada, embora depois dela, lembra muito pouco. Falam que até essa idade era uma criança esperta, que falava tanto que lhe pediam para que calasse. A idade dos 5 ou 6 anos, de fato, aparece com frequência. Desmamou nessa idade. Teve o primeiro contato com a escola muito breve, porque por muito chorar, a mãe o retira depois do primeiro dia de aula e só volta a levá-lo um ano mais tarde. Também remete a essa época uma meia lembrança e meio relato, o fato de que para fazer cocô, ele não ia ao banheiro. A mãe colocava nos jornais atrás de um móvel da sala. Lembra que até uns 8 ou 10 anos, e não por falta de espaço, dormiam no mesmo quarto, seus pais, ele e uma irmã mais velha. Não consigo imaginar, diz, que meus pais possam ter tido alguma vez um relacionamento sexual, vinculando a esta ideia muito sutilmente a fantasia de ter sido adotado. Também lembra que a mãe, até muito tarde, não deixava que se alimentasse sozinho. Era ela quem dava comida com a colher e sustentava a xícara para que bebesse. A adolescência transcorre sem grandes perturbações, mas também sem muitos acontecimentos. Sua atividade se centra em frequentar cinema e no preparo para os vestibulares, que, apesar das dificuldades em redação, aprova sempre com êxito. Vou parar por aqui o relato e nos perguntamos, então, será que podemos entender as manifestações perturbadoras apresentadas na queixa do início da análise como a inibição para o contato, para o andar, para as relações sociais, para a fala, e as outras perturbações que incidentalmente aparecem no decorrer da análise, a frequente defecação e a insônia, como expressões do mesmo tipo de trabalho na confecção de um sintoma, como sintomas que passaram pela mesma elaboração psíquica? Os psiquismos são complexos. Podemos pensar que coexistem nele vários planos de funcionamento. Aquele em que é possível processar os excessos de uma experiência simbolicamente e aquele pelo qual só é possível descarregar os excessos pelos atos, pelas condutas impulsivas, pelas alucinações, pelo corpo. Por isso pensamos que até um neurótico, que embora lide predominantemente frente à falta, com uma lógica orientada pelo princípio do prazer, pelo desejo, pelo conflito, pelo recalque, produzindo formações sintomáticas compromissadas, pode também manifestar sintomas, entre aspas, que propomos chamar de transtornos, que obedecem a uma outra lógica, a lógica do trauma. Uma lógica que opera anulando o funcionamento do princípio do prazer, provocando, em vez de conflito, uma clivagem no eu,
um curto-circuito na elaboração psíquica, que conduz à descarga e ao agir de conteúdos que deveriam ter sido processados dentro dos contornos das fronteiras do aparelho psíquico. A presença destes transtornos nos faz pensar na existência, mesmo em neuróticos, de núcleos constituídos por vivências que escaparam à possibilidade tradutiva, que foram incapazes de se ligar simbolicamente e de ter, portanto, um estatuto claramente psíquico. Pensamos que, enquanto a inibição das funções no contato social, na fala, no andar, remete à formação do sintoma neurótico, a presença do retorno do recalcado sobre a forma da transação, do compromisso entre as partes em conflito, administrando com a evitação e contenção o indomável excesso pulsional nas fronteiras do aparelho psíquico, os transtornos, a defecação e a insônia não fazem o mesmo caminho. O transtorno não parece se originar no interior da problemática edípica. Ele parece responder ao impacto do trauma, como uma defesa contra ele, onde mais do que a presença da dimensão tópica e dinâmica para dar conta de um conflito, se põe em jogo a dimensão econômica para dar conta de um excesso, tentando o rearranjo dos fluxos libidinais que pressionam pela descarga. O sintoma não simbólico, ou o transtorno, como aqui chamamos, se mostra quando a experiência transborda o psiquismo de tal modo que invalida a estratégia simbólica, porque a dor não pode ser incluída numa cadeia de representações significativas. Pensamos que, diante da experiência traumática, o sujeito pode simbolizar o acontecimento, destraumatizando o trauma, ou recusar sua percepção, ou não inscrevê-lo. E nestas duas últimas possibilidades, o ego não se coloca ao conflito, não dissocia, ele cliva, em maior ou menor profundidade, reaparecendo elementos do clivado na compulsão repetitiva, nos sonhos traumáticos, no acting out ou nas manifestações do corpo. O transtorno abafa a existência psíquica da experiência, quebra os nexos, as associações, a história, não cria uma linguagem simbólica capaz de se comunicar com palavras. E as duas operações que Freud sinaliza no caminho à simbolização, ou da transposição da energia do plano físico para o plano psíquico e a transcrição da vivência, do registro sensorial perceptivo para o registro da representação, palavra, se interrompem. Diante o trauma, o aparelho psíquico fica impedido de reconhecer e transpor para o registro do simbólico, da palavra, do verbal, do processo secundário, o acontecimento traumático. Portanto, o sintoma não simbólico, o transtorno, fica alheio ao sentido, às cadeias associativas, e por isso se mostra com áreas de exterioridade, como uma quase coisa, como ato, como força, acusando um não sentido, uma não memória. Mas voltemos ao paciente. Nenhum dos dois transtornos, o intestinal e o do sono, são trazidos pelo paciente como motivos de análise. Eles aparecem de forma incidental, ao estilo da bela indiferença da histérica, mas a diferença dela, que pede ajuda para seus sintomas e encena seus dilemas muito teatralmente, este paciente os traz discretamente, como se fizessem parte de uma categoria de sintomas que não são contemplados pela análise. O paciente vem pela inibição, sem suspeitar que por trás dela está o perigo, o risco da desinibição, dos excessos libidinais, amorosos ou agressivos que aparecem nos transtornos. O sintoma neurótico traz a marca do desejo, mas também e especialmente a marca do interdito. O sintoma acolhe o desejo, mas também o proíbe. Ele frustra, barra, interdita o desejo, cuja realização o colocaria na borda, não do prazer, mas do gozo, de um prazer máximo, sem limite, sem freio. No umbigo do sintoma habita o transtorno, na morada do intraduzível, do resto refratário às operações simbólicas, aquém do princípio do prazer, tentando ligar, mas ficando à mercê do gozo. Mais do que expressão de conflitos mediados pelo recalque,
o transtorno parece trazer a ausência do recalque, a colocação em ato do trauma, dos excessos. Pensamos que o trauma provém aqui, no paciente, da intolerância ou impossibilidade da separação em relação ao outro primordial, da falha materna na função essencial de paraexcitações, responsável pelos mais sérios traumatismos que podem ser vividos na primeira infância. O transtorno traz, assim, os resquícios não resolvidos do ser, problemática diferente e mais regredida do que a problemática do dever ser. Os transtornos são o apelo à mãe, a presença real da mãe, a mais que o limpa e o faz dormir. Um dia eu disse para ele, como o bebê, que come, faz cocô e dorme. Ontem ele acrescentou, eu só fiz isso. O psicótico, e não é que ele seja, mas que existe um aspecto clivado, que faz presença nesses transtornos no soma, que assinalam uma problemática narcisista esquizoide mais do que edípica. O psicótico, retomando a Sarah Hassan, é o objeto solto do corpo da mãe. O que lhe falta é a simbolização desse corpo. Tão identificado e confundido está com o corpo da mãe que o que lhe falta é o próprio corpo. Ele não passou pelas devidas transformações ou operações de simbolização do corpo próprio. Não se separou da mãe em termos de significantes que o representem. Ele é um objeto que não se reconhece, que não se subjetiva. A desubjetivação deste paciente não tem essa drasticidade, mas também não é possível reconhecer nele uma clara autonomia. A presença da mãe intrusiva não foi interceptada por um pai presente no discurso materno, por um pai que impõe a lei e interdite o gozo incestuoso. Seus transtornos são isentos de dialética e metáfora. Embora tenha aspectos transacionais, não vai pedir para a mãe colocar o jornal e nem sequer que o limpe, foi criado um automatismo que lhe impede a independência e a criação de vínculos libidinais. A função do transtorno é a de mantê-lo preso, ao menos imaginariamente, ao corpo materno. Como trabalhar com um transtorno? Não se façam muitas expectativas, não sei se tem tanto. Enfim, se os traços traumáticos não são representações sepultadas por obra de recalque, que podem ser recuperadas na análise pelo trabalho de interpretação e associação livre, é necessário perguntar-se como esses traços perceptivos, traumáticos, podem se tornar analisáveis, como a força pode cobrar representação e sentido, como, em definitivo, esses traços traumáticos, alojados no transtorno psicossomático, podem se inscrever no universo das representações. Penso que o trabalho com o transtorno acontece mais com a repetição do que com a rememoração, mais com a nomeação, algo que é dito pela primeira vez, do que com a interpretação, mais com as pulsões agressivas do que com as pulsões libidinais de vida, mais com a necessidade do que com o desejo. Trata-se de remodelar a tópica, robustecendo a frágil diferenciação eu-não eu, recompondo defesas, estabelecendo censuras, ligando os aspectos atomizados e estabelecendo soldaduras onde existem clivagens. Trata-se de sintomatizar o transtorno, de converter a apresentação em representação, promovendo deslocamentos, interceptando o gozo e permitindo que a raiva, o ódio e a agressão, pulsões protagonistas destas clivagens, possam ser experimentadas sem que o analista fique destruído. Interessante observar neste paciente a dificuldade de produzir formações de compromissos, metáforas. Ele não diz que é como se estivesse caindo. Ele cai literalmente. Ele não diz que sente descontrole. Seus esfínteres descontrolam. Ele não segura, solta, não dá para parar, como se faltasse a representação que permitisse os deslocamentos.
O trabalho da análise passa pela possibilidade de representar, de poder transpor as impressões, as marcas perceptivas sensitivas para o registro da representação palavra, incluindo a vivência traumática na história do sujeito. É necessário poder historizar os transtornos, fazer visível a correlação entre os momentos de vida e a emergência deles. O paciente espera que o analista não só confirme seu sentir, mas que dê palavras para ele, que acredite nele sem desmenti-lo, permitindo assim a inscrição psíquica do acontecimento traumático. Como o transtorno somático tem inspiração numa época precoce da existência, nos estágios primitivos do desenvolvimento emocional, como diz Winnicott, numa fase pré-verbal, onde a presença da mãe na sua função protetora de paraexcitações era tão indispensável quanto não cumprida, a análise deverá em certos momentos permitir editar o contexto da necessidade, oferecendo uma relação com uma mãe suficientemente boa que consiga identificar-se com as suas carências, para que a partir dali seja possível caminhar em direção ao desejo. Pensamos que a relação que o paciente estabelece com o analista nestes aspectos traumáticos está marcado principalmente não pela transferência, mas pelas identificações projetivas, identificações produtos de uma pulsionalidade primitiva fora do controle do recalcamento, que projeta sobre o analista os componentes cindidos e traumáticos, pelos automatismos de repetição, aos quais Bernard Penot se refere quando alude à presença de um registro de repetição que não passa pela vida fantasmática, e as encenações ou demandas de respostas que são apelos para que o analista reconheça e responda às partes dissociadas, cumprindo um papel que permita ao paciente vivenciar uma experiência tão necessária quanto inédita. Bom, para concluir, queremos enfatizar, digamos que esta é a mensagem, a importância de olhar para o sintoma simbólico e para o transtorno na sua riqueza, na sua inteligência, como um produto precioso, como uma obra de arte singular, mais ou menos impressionista, mais ou menos expressionista ou realista, que ao mesmo tempo que oculta, revela sua luta. É isso. Bom, 2 minutinhos para pensar, não? Depois realmente é muito impressionante a interlocução que os 3 trabalhos tiveram entre si, não? Vários temas, o tema do que é a simbolização, o tema do duplo, o tema do trauma, das diferentes formas de aparecer ou não representado, enfim, acho que temos aí um bom campo para a gente interrogar agora as palestrantes. Laurinda. Bom, eu queria falar que eu fiquei muito feliz com a mesa, acho os trabalhos muito bonitos, fiquei pensando que é uma questão muito atual, né? O tipo de pessoas que esta subjetividade contemporânea, né, faz apresentar na clínica, como é que a gente pensa isso. Eu gostei muito dos trabalhos. Eu não sei como amarrar, mas eu acho que os trabalhos também têm um fio, né? E acho que pensei assim que o teu trabalho, Silvia, parece que tem um a mais, porque parece que a alucinação ainda é melhor, né? Que ela, pelo menos, tem pensamento, tem alguma coisa que está instituída no psiquismo, né? Então, eu tinha, logo que a Fátima falou, eu tinha uma questão logo com a conclusão que ela apresentou, né? Porque ela sabia que não ia dar tempo. Então, eu vou juntar a conclusão com... Quer dizer, o que você falou como conclusão com o que você falou no final, que é o início, né? Se a música do Boi da Cara Preta, né, que deixou de poder ser anunciada,
estava na origem do recalcamento originário, né? Porque acho que tem um discurso daí também, que nas 3 falas, né, que faz pensar na impossibilidade, né, do estabelecimento do psiquismo diferenciado em falhas do recalcamento originário, né? E queria pensar nisso que você falou no início, que eu acho precioso, na possibilidade de uma fusão, de uma presença do duplo, onde já está inscrita a castração, sem angústia, onde o outro pode aparecer sem angústia. Acho isso super importante. Queria depois que você falasse um pouco disso. E da fala da Miriam, eu pensei que também tem uma questão com a impossibilidade da fusão. Eu não sei se essa mãe aprisiona, né, este menino, né, ou se ela, tal como a defecação, né, expulsa. Né? Também é um canal que essa criança também foi um cocô expulso. Né? Enfim, queria poder trabalhar um pouco com isso. Bom, eu vou tentar fazer uma comunicação, né, uma via de acesso do meu modo de apresentar a questão com o modo das 2 colegas, porque acho que tem aí algumas diferenças. Então, assim, não sei, primeira resposta clínica, né? Não sei se o boi da cara preta passa a ser para esse menino um recalcante originário, vamos dizer assim, ou um traço de inscrição que nomeia. Sei que era aquilo para o qual ele dizia não, né? Então, eu discuti o caso no texto, não deu para colocar aqui, mas eu marcaria 3 coisas. A primeira é que era uma criança que, a meu ver, já tinha falado antes. Né? Então, não era uma criança que estava presa de um mutismo, de uma questão autística, por exemplo. Então, me interessava trazer em que condições um sintoma, ainda que infantil, né, que tem aquela transitoriedade possível, porque ainda está na infância, mas um sintoma é desarticulado por um efeito da presença do outro no laço social que não sustenta o simbólico. Quer dizer, me interessava trazer fora, como questão, uma não sequência cronológica do desenvolvimento do sintoma, né? Mas de como o sintoma se articula e é desarticulado pelo laço social dependente de certas condições. Agora, acho que nesse menino tinha 2 vertentes sintomáticas. Todas as questões que eu nomeei das bordas do corpo, eu acho que são irrupções do real. Quer dizer, elas foram simbolizadas pela canção e, óbvio, eu estou privilegiando esse ângulo, mas é uma análise e, portanto, entra em jogo tudo que o sujeito tem para trabalhar. Então, teve muito desenho também, muito jogo, a partir da hora que ele passa a voltar a falar. No meu entender, ele brinca muito, né, e é possível interpretar e avançar muita coisa. Né, e ele termina a análise se recusando a cantar para mim uma música que ele aprendeu na escola. O avô pede, ele diz, essa eu não canto, e vai embora e não volta mais. Né? Muito importante ele poder se separar de alguém que eu acho que entra num lugar que um analista de crianças, às vezes, ocupa, que é um lugar de identificação materna, né? E de poder fazer aí uma função paterna. Eu acho bastante interessante. Então, não sei. Agora, acho que o que está em jogo na questão da... Então, esse é o lado do sintoma que eu chamei do transtorno no real, né, que pode dar esses sintomas, no caso dele, do emudecimento, mas, por outro lado, eu penso que tinha uma interdição posta a contar a história. Né? A avó não conhecia esse menino, a avó é a mãe do rapaz que é morto, então, e é a única que sobra para cuidar dele, e está completamente destroçada como mãe. Então, não tem fala sobre ele, acho que é proibido contar uma outra história do pai. Né? Então, acho que isso facilitou um resgate da fala por meio das brincadeiras. Quer dizer, acho que aí era um sintoma mais com a estrutura neurótica mesmo, de um recalcamento. Então, assim, respondendo claramente, não sei. Acho que o boi da cara preta faz uma nova inscrição da questão do recalque originário que garante a sustentação prévia. Né? Não sei qual teria sido o destino dele. Então, a questão da música como isto que permite, né, uma fusão com o outro, sem angústia, né, é porque ela permite uma fusão para o sujeito
que está se instaurando, mas do ponto de vista do outro que sustenta esse lugar, ele deve ser capaz, né, de prescindir dessa fusão, né? Tem que ter uma simetria, e aí é uma simetria geracional. Agora, o que os unifica do ponto de vista do trabalho sobre o som, né? Eu acho que aí eu tentei mostrar como o privilégio do objeto olhar na teoria psicanalítica esconde, né, a questão do objeto voz na constituição subjetiva. A voz só vai aparecer na teoria psicanalítica através do Lacan como questão do retorno alucinatório no real, né? E acho que a Sílvia traz bem a questão da alucinação e da voz na alucinação em outro contexto. A gente tinha conversado sobre esse exemplo. Nesse texto do Vinhar, o que ele remarca também é que os analisandos que relatam essas situações se lembram de que deve ter sido verdade que aconteceu essa conversa quando estavam confinados, porque eles se lembram de terem ouvido a voz, né? A voz aparece como um índice de realidade. Então, só para concluir, porque acho que me permite também contar um pouco o que faltou da explicitação teórica, né? É que a proposição de que a música, enquanto registro sem significado, né, o específico da música é que ela se dá a ouvir de uma forma que não é traduzível, né? Ela pode ser apreendida sem o registro do significado, ao mesmo tempo que ela não é uma identidade perceptiva, né? Ela tem uma lógica de corte, de ritmo que a constitui. É isto que faz a nomeação do sujeito, né? É isto que enraiza a possibilidade da fala, que converge para o que a Miriam fala, né? De abordar o transtorno por meio da nomeação. Né? A nomeação aí com o adulto é ajudá-lo a construir uma construção. Eu acho que com uma criança, que foi o que eu trouxe, é um pouco diferente. Quer dizer, o que me aconteceu foi isso. O quanto que, neste caso, a gente pode retirar coisas, eu ainda não sei, porque não trabalhei tanto assim. Obrigada. Laurinda, em realidade, me pareceu muito perspicaz a tua observação, né? Porque você diz, bom, por que função e não expulsão? E aí é muito perspicaz pelo seguinte, porque na questão do desmame, o desmame se deu de um momento para outro, de um dia para outro. Então foi um movimento expulsivo mesmo, expulsivo em relação a um algo real, imaginário. Eu acho que intervinham todos os planos, né? Porque alguém disse, como você tem um filho de 5 ou 6 anos e você dá de mamar? Mas, em definitivo, o que me parece é que tanto a fusão como a expulsão falam exatamente da mesma coisa, que da ausência de um objeto confiável. Porque a entrada no princípio do prazer, no circuito do princípio do prazer, não é propriamente a diminuição das tensões, nem se dá propriamente pela descarga, mas se dá pela ligação, pela possibilidade de ter um objeto que possa conter essas excitações, que possa, em alguma medida, poder conter e poder também barrar, poder atender às demandas de amor e de frustração. Então, digamos que tanto a fusão como a expulsão impede inscrever realmente esse acontecimento como algo não traumático, mas como um episódio da história dele. Tá? Eu sinto como a Laurinda que tem mesmo um fio que percorre as 3 apresentações, né? Da Fátima, passando pela questão da alucinação e do transtorno que a Miriam colocou. E, particularmente, fiquei muito tocado por uma coisa que você apresentou, Fátima, a questão da leveza e do peso do corpo, né? E o que me chamou em particular assim a lembrança é que essa é uma dimensão que não acontece só no paciente, que nós, o analista, também vive, né, na experiência contratransferencial. E eu acho que esse é um analisador importantíssimo, né, do registro no qual nós nos encontramos com o paciente, né? E esse analisador ele pode ser importante não só por aquilo que ele nos ajuda a simbolizar junto com o paciente, mas porque eu acho que se a gente retoma, inclusive, um outro ponto que você resgatou, a gente chega, através do que a Sílvia falou da alucinação, a capacidade de alucinar.
E o que a Miriam tentou introduzir, eu acho que ela foi muito além do que ela tentou nos decepcionar, né? Como trabalhar com os transtornos, etc., né? A gente chega mesmo a uma outra formulação, a gente poderia, quem sabe, dar uma nova formulação a tudo aquilo que poderia ser o ideal de uma análise, né? A gente fala no restabelecimento da capacidade de amar, de trabalhar, de conhecer essas coisas todas. Mas eu diria que a gente poderia acrescentar uma dimensão a mais que você sugere, né? Que é talvez o restabelecimento, ou talvez, pensando nos casos mais graves, na aquisição da capacidade do paciente ninar o analista, né? Que eu acho que é importante, né? Porque muitas vezes essa dificuldade que a gente encontra quer dizer, não é uma dificuldade, é uma sensação, né, de leveza ou do peso do corpo, é porque existe mesmo uma falha, né, que a Miriam descreveu muito bem através do caso dela, nessa capacidade de ninar, claro que não só o analista, né, mas que está seriamente perturbada, né? E, bom, é só um comentário, mas eu queria te agradecer porque é uma inspiração mesmo que eu acho que a gente pode estar aproveitando, né? A gente tem a oportunidade de ver o horror da castração já na demanda da própria mesa, né? Através dos horários. E realmente eu tenho sentido e tenho dito a uns colegas que esses seminários são tão interessantes porque a gente faz um encontro com o nosso não saber, né? Que é outro modo de suportar a castração. Mas a minha indagação, uma curiosidade que sempre me desperta é a relação de silêncio, né? Na relação assimétrica, né? Na relação analítica, né? E gostaria que a Fátima me falasse, se pudesse, como é que esse silêncio desse menino aconteceu no silêncio dela? Como é que ela lidou com essa relação do silêncio? Porque, ao mesmo tempo que isso sempre foi uma preocupação minha, ao ouvi-la, eu conheço também Mauaca e tem uma componente do conjunto que é minha amiga. Então, você falou muito de perto, né? E eu viajei um pouco nessa relação da música e me lembrei do Tagore, numa estrofe desse poeta indiano, que diz o seguinte: diz-me onde está o ninho do seu silêncio, que eu quero encher de canções o meu coração. Um pouco, rapidamente, porque se a gente começa, não para, como todas as canções são infindáveis, né? Eu acho que eu vou começar pela fala do Rubens para responder. No início, acho que o meu silêncio como analista estava muito perturbado, né? Porque o silêncio do analista é o silêncio da interdição, né? Não é o silêncio mortífero e nem o primordial, do qual eu sequer pude falar hoje, que não deu tempo. Mas a minha perturbação com o silêncio passava pelo desarranjo corporal. Eu saía das sessões muito cansada, né, com muito peso no corpo, e acho que uma das situações muito marcantes, acontecia muita coisa entre o entrar e o sair da sessão, né? Os limites, a questão do contorno aí era muito presente. E eu levei um tombo monumental, mas machuquei a perna na frente dele na saída de uma sessão, quando ele já falava, e ele me diz assim: você que caiu agora. Então essa é perigoso, né? Em termos analíticos, em termos de constituição subjetiva, trabalhar essas coisas se
a gente não tem uma referência de interlocução e de apoio, né? Então, lembrando que a psicanálise pode ser bastante iatrogênica se a gente resolver fazê-la assim, sozinho e na raça. Não faço assim, faço com apoio, com interlocutores, com o pensamento, mas ainda assim tem excessos, né? Então, ele vê um lindo tombo. Quando o silêncio começa a se estabelecer, e aí também aproveitando com mais possibilidade de interpretação e de menos agir a sessão, acho que no início do tratamento foi muito mais atos, né, que eu posso distinguir pouco quando era acting out e quando eram, né, interpretações em ato, mas fizeram seus efeitos, né? Mas eu acho que passa a ser uma possibilidade de um silêncio mais colocado quando ele faz o jogo do cachorrão, né, que começa a ser um jogo totalmente estruturado, com cena, com uma referência clara de recalque, né? E daí ele pode, como o Rubens diz, inverter comigo a brincadeira do ninar, né? Ele vem cuidar de mim, porque eu estou com muito medo do cachorrão, e tinha hora que eu estava mesmo, não era de falsificação, o barulho, né, o som do uivo era realmente perturbador, né? Foi assim, mas em relação à análise de adultos, eu tenho um paciente que já concluí a análise há algum tempo, que é um sujeito que foi saindo de uma apatia e uma dependência alcoólica importante para uma produção literária, escrita, poética e reconhecida, né, válida socialmente. E nas sessões desse rapaz, várias vezes aparecia um silêncio muito diferente do que eu conhecia, né? E acho que diferente do que eu conhecia como analista, conhecia em outras circunstâncias da minha vida pessoal, né? E o que eu acho interessante de marcar é que eu encontrei um livro, depois que eu citava na parte final, que eu não li, porque não dava, que é um livro que eu recomendo para quem se interessar sobre o assunto, que se chama O Silêncio Primordial, que é de um ensaísta que se chama Santiago Kovadlov, e ele fala da equivalência de silêncios, né, abordável por 7 áreas do saber humano, né, entre essas a música, a psicanálise, a matemática e o encontro amoroso. Tem mais 3, que é a literatura, a pintura, e esqueci de um, depois descubro por quê. Mas essa equivalência de um silêncio que é o fundo da palavra, né, é que eu acho que na sessão, às vezes, a gente tem a oportunidade desse retorno em momentos do que eu penso que o Freud chama que é a perlaboração, quando algo ali se elabora para além do que a gente tem por dizer. Obrigada pela sua pergunta. Silvia, Miriam, alguém quer? Só uma colocação que quando você fala, Laurinda, que se na situação da alucinação já há um passo a mais, eu acho que sim. Eu acho que eu achei interessante justamente tudo a hipóteses que os Botelhas fazem, porque eles vão colocar a alucinação justamente nesse lugar intermediário. Eles não vão falar de uma falta de simbolização, vão falar de um estreitamento da simbolização. E vão colocá-la justamente como surgindo como o trabalho do sonho, mas que em um princípio movimento que de alguma forma encontra obstáculo na falta de nexos de ligação, e é por isso que sigue o caminho curto com relação à via perceptiva, não? Então essa localização me pareceu absolutamente clara, e nesse sentido sim eu acho que se diferencia dos outros fenômenos, né? E eu acho que por isso que eu tomei dentro do desenvolvimento freudiano tanto a colocação que Freud faz de que esse quebra, por isso que junta esse conjunto de fenômenos, há uma desmentida agindo sobre a percepção. Mas uma desmentida agindo sobre a percepção porque há uma invasão, de alguma forma, nesse momento, da dor do que volta do recalcado. Né? Então, nesse jogo, digamos, é que me parece que o fenômeno da alucinação se coloca. Bom, vamos escutar a Miriam, que pediu a palavra, o Décio, que pediu a palavra. Mais alguém queria colocar
Senão, depois do Décio, a gente encerraria a nossa reunião, tá bom? Não, queria dizer que me pareceu muito interessante, digamos, esse conceito de estreitamento da simbolização. Porque eu acho que a gente está hoje dicotomizando muito, já simboliza ou não simboliza. Como se não houvessem caminhos que podem estar mais ou menos obturados nessa passagem hacia a simbolização. Então, a qualidade do simbolizado, a quantidade do simbolizado, enfim. Nestes processos, me parece que o que está presente não é da ordem propriamente da forclusão, digamos, mas da ordem da recusa. Então, tem uma desautorização da percepção, mas é uma desautorização da percepção que é pós-percepção. Então, digamos, tem um nível de simbolização em jogo e outro nível que vai se perdendo em função dessas situações que são impossíveis manter essas cadeias associativas, enfim, manter a possibilidade de que a coisa seja incluída. Eu queria só partir de um detalhe em relação a que trouxe a Sílvia, né? Vamos dizer, o caminho, a proposta que você trouxe, que é de pensar a alucinação fora da psicose, né? Que eu acho que é uma proposta interessante para a gente tomar um certo cuidado na maneira apressada com que a gente, às vezes, encara a psicopatologia, né? E como, às vezes, a gente não tem a discriminação bem clara entre a psicopatologia em psicanálise e a psicopatologia mais descritiva que possa vir da psiquiatria, né? Conforme você falava, eu fui me lembrando de um tema que eu andei também interessado e pesquisando um tempo recentemente, que são os delírios na neurose obsessiva, né? E eu acho que não é à toa que na histeria aparecem as alucinações, né? E nas neuroses obsessivas aparecem os delírios, justamente onde existe um hiperinvestimento da atividade de pensamento e da atividade perceptiva, né? De qualquer modo, eu queria só assinalar isso, se você quiser fazer algum comentário, do interesse que tem, né? E eu lembrei também, claro, do livro seu e do Mário, da histeria. Existe um capítulo sobre a loucura histérica, que é um capítulo muito interessante, né? Que toca o tempo todo nessas questões, né? E que eu acho que é uma advertência importante para a gente tomar um cuidado, né? Inclusive, como a gente entende o problema da perda da realidade na neurose e na psicose, né? E como Freud escreveu em 23 um texto e logo no ano seguinte precisou transformar a sua própria proposta do ano anterior, relativizando. Não é bem assim que na neurose não há perda de realidade, na psicose sim, né? Então a fineza dessa contribuição sua, eu queria só apontar e ver se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Sim, não teria muito mais a acrescentar, só, digamos, certamente o que você coloca com relação à histeria e neurose obsessiva. Mas, de qualquer forma, Décio, eu, por exemplo, essa situação clínica não me parece que poderia se caracterizar como uma loucura histérica. Essa situação, essa paciente era uma histérica, neurótica. Era uma neurótica histérica, digamos, não? Ou seja, o fenômeno alucinatório pontual é absolutamente pontual, porque aparece claramente colocado ante o desvio da continuidade do olhar, é absolutamente restrito, né, a essa situação, aparece no desvio do olhar algumas vezes nesse início, quando ela está sentada, e depois reaparece quando vai para o divã, se mantém 3 sessões e desaparece, né? Mas, certamente, todo o resto do funcionamento era certamente uma estrutura neurótica, não? Clara. Como? A pergunta do Décio é se poderia ser considerado uma alucinação de transferência, um sintoma transferencial. Olha, sim, era um sintoma na transferência que eu acho que, bom, enfim, que o que repetia transferencialmente do aprisionamento através da mirada, justamente do aprisionamento que vivia na situação fóbica externa. Agora, de qualquer forma, eu acho que existem outras alucinações na transferência que são muito mais
como que eu te diria, que são muito mais pontuais e muito mais claramente, aí haveria se abre um imenso tema de discussão, né? Porque, por exemplo, ou seja, que tem outras análises, digamos, não? Ou seja, onde uma alucinação aparece em alguns momentos claramente expressando o conflito transferencial do momento. Eu que sei, poderia me lembrar de uma paciente que, por exemplo, na volta das férias, por exemplo, entra no consultório dizendo e sente cheiro de cocô, sente mesmo uma alucinação, digamos, olfativa, que claramente expressa um conflito absolutamente transferencial, porque são as férias, uma situação em que, quando ela volta, percebe minha gravidez, digamos, e certamente o que está expresso nessa situação tem a ver com o conflito que se instala entre o desejo de voltar das férias e voltar e se encontrar com, enfim, com uma situação como essa. Então, nessa situação, claro que uma situação onde o sintoma aparece na transferência e pela situação transferencial, mas eu acho que teria aí um leque de situações para serem diferenciadas, né? Ou seja, mas, enfim, estaria... Muito obrigada, e obrigada às três por trabalhos tão interessantes, e nos vemos.